Olá, boa tarde a todos e a todas. Vamos para mais uma live autoconhecimento e carnaval. Vamos ver aí o que tem. Então eu já estou aqui produzida para o carnaval também e para vocês aqui, para a gente, né, ter esse espaço de conversas conscientes, como nós temos todas as terças ao meio-dia. Então, estamos sempre aqui trazendo esse conteúdo, que é um conteúdo, né, sempre voltado para o autoconhecimento, para o nosso processo, para o nosso autocuidado. E hoje a gente tem um tema bem bacana que a gente preparou aqui para vocês, que é reconhecer os seus limites e viver com liberdade. É possível, né? Uma coisa e a outra estarem juntas? É possível. Então a gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre isso, né? E eu já peço aqui para vocês irem compartilhando a live, né? Pra gente fazer aqui um movimento, uma conversa, né? Para eu não ficar aqui também sozinha, né? Vamos conversar sobre isso e eu vou também aguardar aqui o Moraes que vai entrar comigo pra gente fazer uma conversa real e falar um pouquinho sobre isso, né? Então aqui dentro mesmo da Pertencer a gente já falou muito, né? E tem falado isso e a gente vai continuar falando sobre liberdade, que é um tema que envolve muito a nossa existência, né? Então, nós, seres humanos, somos livres, né? Dentro da nossa existência, mas a gente precisa ainda entender como lidar com essa liberdade. Por quê? Porque essa liberdade, ela vem junto, né? Com o quê? Com a responsabilidade. Eu preciso me responsabilizar pelas coisas que eu faço, que eu escolho, né? Então, todas as escolhas geram uma consequência. E por isso, né, há essa responsabilidade de estar, né, com nesse movimento de estar, de ser no mundo. Então, é mais ou menos isso que a gente precisa entender. Pra mim aqui, opa, apareceu. Se travar aí qualquer coisa também, vocês me avisem, tá bom? Que a gente tá aqui pra ir se ajudando. E aí eu vou compartilhar aqui também no nosso grupo, né? Nós temos um grupo exclusivo, que é o nosso grupo, que ele é no WhatsApp e ele é gratuito, e onde a gente também manda outras mensagens, a gente vai falando aí, né, com o pessoal lá, e é bem bacana porque a gente também vai trocando lá. Então, se você quiser participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, você clica no nosso link da bio, tá certo? Lá tem todos os nossos links, nossas comunidades, tem YouTube, e aí você pode acessar lá para você conhecer um pouquinho mais. Então, como eu estava dizendo, né, a liberdade e a responsabilidade caminham juntos, porque toda escolha tem uma consequência. Mas quando a gente tem essa liberdade de uma forma, né, equilibrada, de uma forma que nos traz consciente, né, uma forma consciente, quando eu sei lidar com a minha liberdade, eu sou uma pessoa que eu consigo ser mais congruente, né? Então eu consigo ter um equilíbrio, eu consigo ter uma autorregulação, eu consigo elevar a minha autoestima, porque aí eu faço uma avaliação melhor de mim, né? Por quê? Porque dentro da minha consciência eu começo a escolher coisas que fazem mais, né? São mais saudáveis, são melhores para mim. E a partir disso eu consigo ter uma autoestima melhor, né?
Então, é uma coisa a gente vai conseguindo conquistar com a outra para ele vir conversar com a gente, né? E aí, quando eu também tenho essa liberdade, né, eu tomo decisão com mais foco, e o foco no momento presente, não fico viajando no passado, né? E aí, Moraes entrou aqui conosco. Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira de carnaval, nós estamos aí seguindo em frente, na alegria e com a responsabilidade, né? Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho e gostaria de também, né, participar com essa força que nos traz, né, esse autoconhecimento, essa alegria, né, essa forma de trazer um pouco mais da nossa experiência aqui agora. E hoje, no momento, eu estou dentro da comunidade terapêutica Cuida-se, né? Mas eu estou no horário, o pessoal está no horário do almoço, eu vou aproveitar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Pode seguir em frente, Carolina. A gente vai fazendo, trabalhando, se ajudando aqui, né? E continuando dentro da nossa força e da nossa missão aqui, que é fazer essas conversas conscientes toda terça, meio-dia. Então, às vezes, a gente também, né, tem os nossos percalços, mas é uma escolha que a gente faz de estar aqui. E hoje a gente está aqui também para falar sobre como você está escolhendo, como você anda escolhendo as coisas, né? A gente está aqui no momento de carnaval, no momento de festa. O que você está escolhendo? Você está escolhendo ficar em casa? Você está escolhendo ficar mais na rua? Você está escolhendo beber ou não beber? Como que são essas escolhas que você tem feito nessa data, por exemplo? Por que que a gente vai refletindo sobre isso? Porque quando eu vou refletindo e vou entendendo as escolhas que eu estou fazendo, eu vou entender também as consequências que eu vou ter dessas escolhas. Então, por exemplo, se eu escolho sair, se eu escolho beber, eu vou ter a consequência sobre isso, né? Moraes travou um pouquinho. Foi o Moraes que travou, fui eu. Como é que tá aí, gente? Vai me avisando. Fui eu. Tá. E aí, dentro disso, a gente vai entendendo, né? A gente vai refletindo como ter mais consciência dessas escolhas que a gente está fazendo, né? E tendo essa escolha, tendo essa consciência, eu consigo identificar e guiar a minha própria experiência pela vida, né? Então, eu vou construindo a minha experiência na vida através de quê? Através desse movimento de responsabilidade sobre a liberdade que eu tenho dentro da minha existência. Essa responsabilidade está junto, né? Então, a responsabilidade e a liberdade estão aqui, ó, unidas, né? Uma coisa caminha com a outra. Quando eu lido com as minhas escolhas sem responsabilidade, eu também tenho consequências sobre ela, né? Então, a gente vai seguindo aí dentro disso, dentro das consequências, tá? Para a gente entender um pouquinho que isso também nos traz limites, que é a nossa outra forma, né, de conversar hoje. Então, a gente vai falar sobre como reconhecer esses limites e como lidar com eles dentro da nossa liberdade. Tendo consciência, principalmente. Então, essas perguntas. Eu vou sair hoje. Qual a consequência que isso pode me trazer? Eu consigo lidar com essa consequência? Não consigo lidar. Eu tenho um relacionamento. Como que eu estou lidando com esse relacionamento? Então, assim,
Tudo isso a gente vai entendendo nessa perspectiva de liberdade e responsabilidade. E esses convívios que a gente tem nos trazem limites também, que é o que nós chamamos de limites sociais, né? Então, dentro aqui da sociedade, eu tenho regras de convívio, por exemplo. Esses são os nossos primeiros limites, né? Então, eu preciso também reconhecê-los conscientemente para lidar com eles da melhor forma possível e que isso não me afete tanto, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma certa idade, se a gente tem um sexo, se a gente escolhe o gênero, se a gente tem uma profissão, tudo vai ter esses limites sociais, que são as formas como eu preciso conviver no mundo. Então, eu escolhi ser psicóloga, eu escolhi ser terapeuta, eu escolhi ser aqui, né, agora, uma influenciadora, né, dentro do mundo virtual. Então, essas escolhas, eu preciso lidar com algumas consequências a partir da responsabilidade que isso me traz, né? E aí isso também traz o quê? Limites, né? Alguns limites. Então, eu preciso ter uma ética profissional. Então, eu posso fazer algumas coisas e outras coisas eu não devo fazer, né? Dentro da minha ética profissional. Isso me limita em algumas questões? Sim, isso me limita em algumas questões. Mas esses são limites sociais, limites de convívio. Mas o que a gente quer falar mais hoje são dos limites pessoais. O que seriam os limites pessoais? Os limites pessoais é aquele lugar que eu vou falar para mim assim, eu só vou até aqui. Eu não passo para lá. Por quê? Porque é onde eu acesso a minha vulnerabilidade, é onde eu acesso o meu medo, é onde eu acesso a vergonha. Então, nesses limites pessoais, eu preciso saber que como eu construí esses limites, né? Porque a gente está falando em reconhecê-los. Então, eu vou precisar entender como eu construí, né? Quer falar um pouquinho, Moraes? Sim, vamos conversando um pouquinho aqui, né? Você falou, lembrei agora do filósofo Sartre, né? Que é existencialista, né? Então ele fala que nós temos, aliás, o ser humano é fadado à liberdade, ou significa, né? Nós somos completamente inconscientes e nós somos influenciados, né, pela sociedade, família, religiões, etc. E nós vamos crescendo, vamos nos construindo ao longo do tempo. E essa construção vai nos trazendo a forma de eu agir ou reagir, né, nesse mundo. E eu preciso entender que nossos pensamentos, né, a mente nossa, nós criamos situações em funções do que nós fomos influenciados. Carolina falou a sociedade me traz algumas coisas, né, alguns padrões, algumas situações. A família me traz, todos os relacionamentos, como nós já falamos muito aqui, me traz algumas situações. E eu tenho o poder de agir ou reagir. E esse poder de reagir é uma liberdade. E essa liberdade precisa ser feita com responsabilidade. Como é algo que nós estamos falando hoje da liberdade, dessa alegria e liberdade pessoal, eu preciso entender os meus limites, até onde eu posso ir. Né? O que é entender essa questão, né? Bem intrínseca, bem dentro de nós. Né? Por quê? Porque quando eu quero fazer algo, né, eu tenho uma intenção. Quando eu aumento essa intenção de fazer algo, alguma coisa, eu tenho que ter também um olhar da consequência. Né? Enquanto eu tenho a intenção de agir, né, agir com consequência,
olha, agir com consciência, né, e medindo as consequências, então eu estou com uma intenção forte, né, e aí eu sei que a minha ação, minha atitude, a minha fala, a minha forma de agir, né, ela vai trazer algo que aqui a gente não vai falar assim é bom ou ruim, ela vai trazer uma certeza de fazer algo. A questão do certo e do errado é importante eu ter intrinsecamente dentro de mim. Eu preciso, eu quero fazer algo certo, correto, bom, útil, agradável, né? Então, tudo isso junto com essa intenção, eu tenho essa liberdade de fazer isso. E essa liberdade, eu estou vendo a minha responsabilidade em fazer isso. E quando eu vejo tudo isso, isso me facilita, né? Isso me traz paz, porque eu faço. A Carolina falou assim: mas se eu quero beber, eu quero isso, eu quero me alegrar, eu quero aproveitar esse carnaval, ótimo! Tenha a intenção de aproveitar isso com liberdade, com intensidade, com força, mas sabendo que eu preciso ter em mente as consequências, o que eu vou produzir com isso, o que eu vou fazer, o que eu estou ajudando aqueles que estão ao meu redor, eu não estou ajudando. Então, você vê que esse tema ele é bem amplo e bem profundo para nós. Né? É algo que eu e a Carolina que teve a ideia, né, da escola, da escola pertencer, a escola pertencer ela está se descobrindo agora, né, com um caminho enorme, com tanta coisa para falar, com tanta coisa para trazer, com tanta experiência, e nós estamos tendo essa liberdade hoje de expressão, de mostrar o nosso rosto, de mostrar a nossa história, de fazer algo que eu sempre tive comigo, né, de levar uma mensagem. Hoje eu estou na comunidade trabalhando, levando uma mensagem de força e esperança, né, e eu estou com a intenção, né, eu tenho uma liberdade de fazer qualquer outra coisa, mas eu estou aqui, né, eu estou aqui, e isso é importante para nós, essa é a liberdade de agir, de fazer aquilo que você tem consciência, que você quer fazer. E essa mensagem de força e esperança, eu gostaria de falar um pouquinho só, que tem também, nós temos uma programação, para quê? Para trazer as pessoas dentro de um programa de autoconhecimento. E lá na frente nós vamos estar trabalhando e entregar também para vocês algo especificamente com relação a isso. Porque quando nós falamos de liberdade, nós entendemos que há uma relação ou várias relações, nós falamos muito de relações, né, relacionamentos, pessoal, afetivo, trabalho, diversão, etc., casa, tal. Então, isso, como nós fazemos com que essas relações sejam libertadoras, sejam boas, sejam tranquilas, sejam benéficas, sejam construídas, né, em alicerces bem firmes. E em outro momento nós vamos estar apresentando um outro estudo, né, ou vamos dizer assim, um outro curso, para levar para as dependências, né, dependências de relacionamentos, dependências de afetivas, como nós falamos, dependências de toda ordem, e que nós tenhamos a liberdade de saber lidar com isso. Isso vamos dizer assim, a missão da Escola Pertencer é trazer um esclarecimento e trazer ferramentas para que eu possa lidar melhor com a minha liberdade, com a minha responsabilidade perante a mim mesmo
e perante a todos aqueles que estão ao meu redor. E até isso é uma escolha, né? Então, Tudo é escolha. tudo que a gente faz é uma escolha. Logo, também existe essa consequência. E por isso nós temos esses limites, porque se tudo é uma escolha, então existe também esses limites que falam, opa, peraí, ali eu não dou conta, essa escolha eu não posso fazer hoje, né? E como o Moraes falou sobre a questão das dependências, também é uma escolha ser dependente. E muitas vezes a gente não tem consciência disso, né? Não é, eu quero ser dependente, né? É uma escolha que ela é feita pela nossa força inconsciente, que é uma força que é maior do que o nosso consciente. E é por isso que a gente fala muito sobre isso, né? Sobre consciência. Por quê? Porque cada vez que eu tenho mais consciência, mais eu consigo lidar com o meu inconsciente. E aí eu faço escolhas mais livres. Não são tão presas ao que eu aprendi ou ao que eu absorvi. E às vezes eu nem sei que isso está em mim, né? Por quê? Porque ainda é inconsciente na nossa visão de mundo, na nossa perspectiva. Então, assim, eu às vezes olho para alguma coisa e mesmo que alguém me fale que isso aqui é azul, dependendo da minha perspectiva, eu vou falar, não, isso não é azul, isso é verde. Então, essa perspectiva, que ela às vezes é inconsciente, é o que muda essas escolhas. E é aí que a gente traz a questão de quanto mais consciente você está, melhor você faz as suas escolhas. E mais livre você se torna, né? Então, uma coisa vai levando a outra. Isso é aprendido, gente. Você lidar com o seu inconsciente, você se tornar mais consciente, isto é aprendido. Então, o que é autoconhecimento? É a consciência de si. Por isso a gente vai falar isso aqui milhões de vezes, quantas vezes precisar. Por quê? Porque isso é educação, é o treino que você vai fazendo. Quanto mais você vai escutando, você mais vai compreendendo e trazendo para a sua consciência o que você precisa para você. Então, nesse lugar, né, que a gente está hoje de falar, reconhecer os seus limites, é você ter consciência do que te limita. E às vezes não é só alguma coisa assim como o medo. O medo me limita. Que pode ser o quê? Um mecanismo de defesa. Então, os meus mecanismos de defesa me limitam. A maioria dos mecanismos de defesa são construídos aonde? No meu inconsciente. Por isso eu preciso ter consciência disso. Preciso aprender aonde eu construí os meus mecanismos de defesa. Como que foi isso? Geralmente na infância ou na vida adulta, fui construindo novos. Será que eu tenho consciência disso? Será que eu estou olhando para eles e tendo uma perspectiva de que é realmente azul e não verde? Então, isso a gente vai construindo através dessa educação, desse treino, né? Então, eu preciso primeiro treinar o quê? O meu olhar, a minha mente, né? Que a gente fala aqui 1000 vezes, que é meditação, observar sem julgar. Então, são coisas que vão nos treinando a ter esse olhar mais consciente do que
acontecendo dentro de mim? Os meus maiores pensamentos? O que é frequente nos meus pensamentos? Qual é o conteúdo? Moraes trouxe uma palavra bem bacana que foi intenção. Qual é a intenção dos meus sentimentos? O que eu estou sentindo? E esses dias eu estava estudando um pouco mais sobre emoções e sentimentos e tem um zilhão de coisas, né, que às vezes a gente nem sabe nomear. Como que eu não sei nem nomear o que eu estou sentindo? E aí, como eu vou ter consciência do que eu estou sentindo? Então, tem coisas que a gente precisa aprender. E é por isso que a gente construiu essa escola, que eu gosto muito de falar que é uma escola para a vida. Por quê? Porque é na vida que eu preciso desse conteúdo. Eu preciso entender a minha liberdade, a minha responsabilidade, o meu livre-arbítrio, os meus limites, os meus mecanismos de defesa para viver e para viver melhor, né? A gente quer aqui trazer, né, como a gente fala sempre, viva uma vida plena, mas para eu viver uma vida plena, eu preciso entender conscientemente o que me limita, o que não me limita, o que eu posso. Se eu tenho um limite que ele é construído por um mecanismo de defesa que é inconsciente, será que eu posso mudar isso? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso olhar para o medo que eu tenho hoje? Às vezes é o medo de andar de avião. E aí eu tô me limitando, porque aí eu não posso viajar para muito longe, ou se eu vou viajar para muito longe, eu demoro muito mais, eu não tenho conforto suficiente. Então eu tô me limitando de uma forma, por conta de um medo. Será que eu posso olhar para esse medo e melhorar? Não, então eu vou olhar para isso, como eu construí esse medo. Então, como que foi? Quando começou o meu medo de andar de avião? Como que eu vou? Eu já andei de avião? Eu já vi alguém? Eu escuto as pessoas falando sobre isso? Eu me permito escutar? Eu me permito olhar, né, alguns filmes, ver as pessoas andando de avião, entrar em contato com esse conteúdo? E começar a me observar, me perguntar, refletir sobre: será que eu posso mudar isso em mim? Como que eu construí tudo isso? Tudo a gente vai compreendendo, trazendo para a consciência através dessas reflexões, e aí eu consigo minimamente e desconstruindo, né? Porque o processo é esse, né? Eu tenho aqui uma barreira que me limita, então eu vou desconstruindo essa barreira para que o meu limite que está aqui fique um pouquinho mais para cá, depois um pouquinho mais para cá, e aí eu vou ampliando a minha perspectiva, eu vou ampliando a minha consciência, eu vou ampliando quem eu sou. Olha que bacana. Então eu posso aumentar quem eu sou para viver essa vida plena. Para fazer essas minhas escolhas, essas decisões de uma forma que não me machuque tanto, de uma forma que seja mais saudável, seja mais alegre, né? Então a gente está aqui falamos semana passada do poder da alegria. Se você não viu a live, aproveita e vê lá que está salva no nosso feed, que foi muito bacana, né? Inclusive tem uma prática que a gente faz para olhar para a alegria de uma forma diferente. Então vai lá e observa. Por quê? Porque quando eu tenho o poder da alegria, eu consigo, inclusive, lidar com os meus limites de uma forma melhor, de uma forma mais leve. Até que eu
fazer o que eu falei antes, ampliar isso. Ampliar o meu leque. Então, se eu sou desse tamanhozinho, eu posso, ó, ir crescendo na vida, né? Então, a própria autorregulação, que é algo que existe dentro da nossa consciência, que existe dentro da nossa psique, né? Ela tá lá, ela existe. Mas quando eu dou elementos, né, que seria através dessa educação, eu consigo fazer o quê? Uma autorregulação mais rápida e mais eficaz, ou seja, ter um resultado melhor. Então, para ter um resultado melhor no meu crescimento, eu preciso das ferramentas para a autorregulação, que já é o quê? A minha psique, ela faz o quê? Ela tenta entrar em um equilíbrio o tempo todo. Por isso que a gente tem mecanismo de defesa. Então, isso daqui pode ser uma ameaça para mim. Então, o que eu faço? Por exemplo, o exemplo que eu tinha falado anteriormente. Andar de avião é uma ameaça. Aí eu construo um medo para que eu não faça isso. Eu fui o quê? Eu construí isso. A minha própria psique se autorregulou para construir esse medo de andar de avião porque existe uma ameaça, eu consigo também desconstruir isso quando eu conscientemente entendo que não existe essa ameaça. Essa ameaça foi construída pela minha psique porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho e construiu isso para me defender. Quer falar mais um pouquinho, Moraes, sobre isso? Sim, aí a gente vai falar assim um pouquinho com relação a, você falou ferramentas, eu preciso de ferramentas, né? E uma das grandes ferramentas, ou uma da primeira ferramenta, é justamente o observar-se. Como que eu vou observar que a minha emoção medo, ela é um mecanismo de defesa para a vida, para o corpo, para eu não sofrer, para eu não chorar, para eu não ter uma escolha errada, ela me alerta, né? Ela alerta de uma forma bem firme. E no meu mental ele começa a gerar uma situação e as situações passadas tendem a vir, né? Opa, não vai fazer isso, que não vai acontecer tal coisa. E aí eu fico, né, travado em alguns momentos, ou então não faço, ou perco oportunidades, né, porque o medo ele vai me fazendo me sair de alguns riscos, mas ele me tira também a possibilidade de ser feliz, a possibilidade de ter oportunidades. E aí que vem a nossa auto-observação, né, a intenção de fazer algo que é importante naquele momento para mim, mas eu preciso entender e olhar para meus movimentos internos, né, principalmente o medo, e entender que eu posso superar, que eu posso fazer mesmo com medo. Né? Muita gente fala muito, mas vai com medo mesmo. Né? Não é brincadeira, isso é muito sério, isso é muito certo também. Né? Eu vou, mas, poxa, será que vão me atender? Será que eu vou perder a oportunidade? Vou pedir aumento? Será que vai me julgar? Vai isso, vai aquilo? Isso gera um travamento em mim. E esse travamento vai gerar outras coisas, vai gerar angústia, vai gerar sofrimento, vai gerar uma série de coisas. E aí, ao longo do tempo, eu volto daquele ponto e falo, poxa, eu perdi a oportunidade, que gera de novo. Então, quando eu tenho esse exercício, essa ferramenta mais presente no aqui e no agora, né? E essa ferramenta é para usar aqui e agora, não é de noite. De noite, o que aconteceu durante o dia? Não, de noite é outra coisa, uma reflexão diferente. Mas é o aqui e agora, no movimento, né? No movimento que nós estamos tendo, né?
nas escolhas que elas vêm impulsivamente no interno nosso grupo. Aí eu quero tomar sorvete de framboesa, né? Vem um impulso, vem aquela vontade, né? E aí eu tomo a decisão de ir ou não. Mas aí vem o medo também, né? Porque, peraí, não vou tomar sorvete porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, vou. Aí eu preciso tomar essa decisão mais coerente. E eu só posso tomar essa decisão mais coerente quando eu faço essas observações, né? E essa observação ela é bem rápida, ela é bem sutil. E observar-se, né? Observar esse movimento do medo, observar esse movimento dessa intenção que eu quero fazer e agir, né? E eu, como a Carolina falou, né, eu preciso utilizar essas ferramentas, utilizar esse autoconhecimento constantemente, né, ser lembrado do auto-observar, da autorresponsabilidade, do autocuidado, das leis da, da autorresponsabilidade, né, que é falar as coisas certas no momento certo, não julgar, e é uma série de coisas que isso precisa estar interno. Assim como as situações estão internas, as situações passadas, o passado está dentro de mim, né? E aí, normalmente, a tendência é sempre buscar aquilo que é negativo, que me machucou, para que eu não repita, mas eu também posso buscar aquelas coisas que foram boas, né? Quem lembra do carnaval passado? Como é que eu estava no carnaval passado? Né? Como é que eu estava, o que eu fiz no carnaval passado? Né? As coisas boas parece que desapareceram de mim, mas porque eu não me observei corretamente. Quando eu observo corretamente, eu vou, opa, peraí, no carnaval passado aconteceram isso de bom, aconteceu isso de não tão bom. E o que eu vou aproveitar disso tudo? Qual a minha liberdade de ação hoje? Né? Essa é a nossa escolha. Né? Ter liberdade é ter escolha. Ter responsabilidade é escolher o melhor. É o melhor para mim e o melhor para aqueles que estão ao nosso redor. E essa escolha ela fica mais fácil a partir do momento que eu me observo. Está ajudando? É bom para mim? Né? Facilita? Eu vou viajar de avião, como a Carolina falou. Né? Mas para eu andar de avião, eu tenho que vencer meu medo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é me autoconhecer. E à medida que eu vou me autoconhecendo, eu vou quebrando todas essas situações. Eu vou me libertando para fazer melhores escolhas. E as melhores escolhas é fazer o certo para dar certo. Muitas vezes nós aprendemos a fazer o certo para ser feliz. E fazer o certo para ser feliz, nós encontramos como é que ele chama? Uns resultados muitas vezes não tão bons. Né? Porque o certo é para fazer, o certo é o certo. Se eu faço certo, se eu faço corretamente, eu entendo isso internamente, que o certo é correto, é bom, é útil, é agradável, ajuda, opa, vou e faço. Mas se eu vou fazer o certo só para eu ser feliz, para eu sair de um determinado incômodo, para eu sair de alguma situação, eu estou manipulando a minha própria vida. Eu estou manipulando as minhas próprias escolhas e as minhas próprias intenções. E quando eu manipulo isso vai ter um retorno. É isso que vem a responsabilidade. E eu vou ter que arcar com ela. Não é verdade, Carolina? Isso aí é bem, bem interessante, porque às vezes a gente não entende as palavras, né, em si. Aí quando fala assim, mas você quer fazer o certo, mas o que é o certo, né? O que é o certo para mim? O que é o certo para você? E é justamente dentro de quando eu
eu construo ferramentas, quando eu tenho uma educação para a vida, como a gente está falando aqui, eu tenho conteúdo e eu tenho ferramenta para entender qual é o certo para mim. Por quê? Porque para eu entender isso, eu vou precisar, novamente, do autoconhecimento. Eu vou precisar entender quem eu sou, como eu estou me construindo, né? Porque a gente, né? Eu até vi uma frase muito bacana que foi da Rita Von Hunt, que ela falou bem assim: eu não quero saber quem eu sou, eu quero saber o que eu estou me tornando. Por quê? Porque a gente está sempre nesse movimento de ser, né? Então, hoje eu posso gostar muito de carnaval e querer sair, mas amanhã talvez eu não queira. E também tá tudo certo, porque eu tô mudando, as minhas escolhas vão mudando, né? E aí a gente vai mudando isso. Para mim, hoje, o certo é, eu vou curtir meu carnaval. Mas o certo para mim amanhã pode ser, eu prefiro ficar em casa com a minha família. Então, para eu entender isso que eu estou escolhendo, né? E aí a consequência dessa escolha vai vir eu tendo a consciência de que sou eu que estou escolhendo isso. Porque isso precisa ficar muito claro, né? Porque muitas vezes o que a gente faz? Culpa o outro. Por isso que o Moraes falou aqui, ó, de um conteúdo e uma ferramenta muito bacana, que é da autorresponsabilidade, que inclusive tem nossos destaques aqui, né? Entender que como eu vou fazer no dia a dia, qual é o conteúdo que eu vou ter para que eu faça melhores escolhas. E dentro dessas escolhas, que traga melhores coisas para mim na consequência, que é o que ele falou. É o certo para ser saudável, para ser agradável, para melhorar minha vida, para eu criar mais oportunidades. A gente pode criar mais oportunidades. A gente falou disso também na live passada. O poder da alegria é eu escolher a alegria. E aí, quando eu escolho essa alegria, quando eu escolho colocar o sorriso no rosto, eu posso criar novas possibilidades, novas oportunidades. Mas eu precisei o quê? Entender primeiro, ter uma educação de que o sorriso, a alegria pode ser treinada antes de ser sentida, para depois eu sentir, para depois eu construir um mundo melhor para mim, uma vivência de mundo melhor para mim. Né? Nós construímos vivências. Como que eu estou hoje construindo minha vivência? Tá bom? Igual o Moraes falou, tá saudável, tá agradável, tá auxiliando no mundo, na sociedade em que você vive? Você está contribuindo? Então, quando a gente faz essas perguntas, a gente começa a entender o que eu estou fazendo e qual a consequência que está me trazendo isso que eu estou fazendo, isso que eu estou escolhendo. E aí o limite, às vezes, não é só o medo, às vezes o limite é uma coisa que se chama impulsividade. Eu não sei lidar com o meu limite e no momento que eu tenho que fazer uma escolha, eu vou fazer de forma impulsiva, porque eu ainda não sei, eu ainda não aprendi a lidar com os meus limites. E aí a impulsividade também pode ser um limite para você. Porque aí o que você vai fazer? Você vai escolher de forma impulsiva, que é o quê? Inconsciente. Instintiva, né? Vai pelo prazer. Como o Moraes falou, eu vou escolher o certo para ser feliz, para ter o prazer imediato. Não porque eu estou entendendo que é saudável, é agradável, é para contribuir. E aí eu escolho na impulsividade e aí eu tenho que arcar com a consequência disso. Então, se você quer
consequências melhores para sua vida, escolha melhor. Se se você quer escolher melhor e ainda não sabe, autoconhecimento. Como que eu faço isso, Carol? Tem 1 zilhão de conteúdos na internet, mas se você quer fazer isso mais rápido, nós temos um método que ele é mais elaborado para que você tenha um caminho, um atalho, né? Nesse processo de autoconhecimento. Esse método se chama Conexão Vida Plena. Por quê? Porque nós queremos que você se conecte com a sua vida plena. Nós queremos que você alcance isso da forma mais rápida possível e eficaz. Porque com resultado na vida. Né? Se a vida precisa ser plena, o resultado tem que ser aqui, tem que ser nessa vida, né? Tem que ser no hoje. Que a gente não está falando aqui para ser amanhã, para ser depois, para ser em outra vida ou para resolver o passado. O passado passou. A gente está aqui no hoje para entender quem eu estou construindo hoje e quais as escolhas e consequências que eu estou arcando para essa escolha, né? De ser hoje. O que eu estou construindo? É sempre no momento presente, porque é o momento presente que eu posso mudar. É no momento presente que eu estou fazendo a escolha. Não é no futuro. Não é no passado. É hoje. A escolha é hoje. Então, se você quer escolher hoje e Conexão Vida Plena, acesse o nosso link na bio, que você vai entender um pouco melhor de como que é esse método, de como que a gente construiu isso, né? As nossas vivências que nos fizeram construir isso, né? Entender o que é a escola, entender que a nossa profissão, que a nossa vida foi nos colocando nesse lugar, né? A gente foi construindo isso a partir das vivências pessoais e profissionais. Como que isso vazou para nós. E aí a gente, poxa, se eu passei por isso e demorou esse tanto de tempo, então eu tenho que 20 anos, né? Moraes ainda tem muito mais tempo de construção do nosso próprio autoconhecimento e que a gente quer que isso não demore 20 anos para você, né? Que isso seja mais rápido, porque a vida está acontecendo. Então, a gente quer que hoje a gente tenha uma vida plena, né? Não é daqui a 20 anos. Então, se você quer construir isso de uma forma mais leve, inclusive, mais rápida, pode ser pela tentativa e erro, mas vai demorar e é doloroso. Ou pode ser de forma mais fácil dentro de um método. E aí você falando, né, quem sou eu, né? É interessante porque é uma pergunta e normalmente ela me leva a algumas atitudes que é do ego, né? O ego, ele construiu algo ali. E não é o eu maior, não é o eu ser. E aí nós temos que ter essas ferramentas e buscar essa vida plena para o aqui e para o agora. A vida plena, o que é? Quando eu falo assim, que eu gosto de falar muito, todas as vezes, a paz quem faz sou eu. Você percebe o que tem dentro dessa frase, né? Percebe que a paz quem faz sou eu. Não importa o que vem, são pessoas, coisas, lugares, situações, e que essas pessoas, coisas, lugares e situações, ou qualquer coisa ao meu redor, ela vem positiva ou negativamente para mim. E me gera uma atitude. Né? Toda ação há uma reação igual e contrária. Então, eu preciso de toda ação, eu ter também uma outra ação, porque uma reação não é inconsciente, inconsequente, não é uma reação instintiva, né? Então eu preciso
saber lidar com isso. E a escola pertencer, ela vem trazendo essas ferramentas, não só essa, mas tantas outras ferramentas, e uma metodologia diferenciada, inovadora dentro do mercado hoje, de ter teoria, prática, desafios muito interessantes, que eu vou ver na prática, eu vou sentir isso no dia a dia. Né? Quando nós temos no dia a dia uma informação, uma ferramenta como essa, só essa ferramenta aqui do observar, eu começo a trabalhar com o meu ego. A Carolina falou, o passado passou, o futuro não veio ainda e hoje eu tenho que estar aqui. Mas a minha mente, ela me traz o passado e me projeta para o futuro. Isso me traz sofrimento. E como eu saio desse sofrimento? Então, essa metodologia me traz como eu ajo no aqui e no agora. É no aqui e no agora que eu estou construindo quem eu sou. É aqui e agora. E aí eu convido vocês a, no aqui e no agora, decidir a paz, em paz. Sou eu. Não é ninguém. Sou eu que faço a minha paz. A qualquer momento. Sou eu que tenho a paz e a liberdade de ter as responsabilidades que eu escolho. E é a minha intenção de escolher a liberdade que eu escolho. Exatamente. E dentro disso a gente está oferecendo algo, né? Para que você entenda que existe essa escolha. Né? Às vezes a gente acha que, poxa, mas então não existe, como é que eu faço, né? Eu tenho um monte de limite, eu tenho um monte de vulnerabilidade, eu não sei lidar com isso, e como é que eu faço? Então, a gente está aqui dizendo que existe um caminho, existe uma possibilidade, uma oportunidade, e a gente está fechando uma turma para dia 1º de março a gente começar já. Então, se apressa aí o passo, vem com a gente, que 1º de março a gente começa uma turma novinha e aí a gente vai trabalhar em cima desses limites, em cima dessas vulnerabilidades, a gente vai entender como eu estou construindo os meus mecanismos de defesa e eu vou me desafiar a ser melhor para viver uma vida plena. É isso que a gente tem para entregar hoje. Se você quer assistir essa live desde o começo, ela vai ficar salva aqui pra gente, né? Exatamente, né, Rafa? A Rafa tá aqui junto com a gente. Hoje ela não pôde participar aqui ao vivo, mas está aí participando. E quem não consegue fazer a paz sozinho, pode buscar ajuda. Você não está sozinho nessa, né? Nessa caminhada. Então, busque ajuda quando você precisar, né? E isso é também algo que a gente precisa construir, que é o buscar ajuda. Isso também faz parte da autorresponsabilidade, né? Quando eu não estou bem, eu não estou contribuindo. Quando eu não estou contribuindo, eu sou um peso. E aí eu posso sair desse lugar se eu escolher e eu posso buscar ajuda para sair desse lugar. É isso que a gente tem que entregar hoje para vocês. Quem quiser assistir a live vai ficar gravada. Então, as lives de terça, né? Conversas conscientes ficam gravadas aqui. E procure aqui no nosso feed, cada uma. A gente já falou sobre muito assunto. A gente tem feito essas lives desde o ano passado. E tem muito conteúdo bom aqui já também para vocês. Se hoje vocês precisam de conteúdo gratuito, a gente está entregando aqui muita coisa. Então, vem com a Pertencer e se eduque para a vida. Um beijão, gratidão por estarmos aqui hoje com saúde, né? E construindo uma escola, construindo algo bom para nós.
E na alegria nós nos despedimos hoje e fazendo uma única pergunta, né? Você quer ter liberdade? Quer conhecer os seus limites? Então venha. Vida plena está aqui. A paz quem faz somos nós. Até mais, gente. Beijão, Moraes. Até Obrigada. mais. Beijão.